Trago nesta noite 7 razões para você confiar em Deus em meio às dificuldades. Alguém escreve aí o tema da pregação de hoje: 7 razões para você confiar em Deus em meio às dificuldades. Escreve aí 7 razões para eu confiar em Deus em meio às dificuldades. Quando vem as dificuldades, surgem muitas perguntas. Quais são elas? Onde está Deus? Será que Ele se importa? Posso mesmo confiar nele? Quando as circunstâncias lhe fazem duvidar, a palavra mostra por que você pode confiar em Deus. Em meio às interrogações, em meio às perguntas daquele que procura entender o porquê da dificuldade, o porquê da provação, o porquê do vale, você deve buscar dentro da palavra de Deus, aleluia, aquilo que vai trazer refúgio, aquilo que vai trazer confiança, aquilo que vai aumentar a sua fé. Porque o salmista vai dizer que aquele que confia são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque assim como os montes estão, como diz assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim Deus está ao redor do seu povo. Como assim, pastora? Jerusalém é protegida pelos montes e assim Deus também protege e guarda os seus. O tema da pregação é 7 razões para eu confiar em Deus em meio às dificuldades. E uma delas você vai encontrar lá no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4, que diz assim: confia para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Eita Jesus, Deus é como a rocha. E o que é uma rocha? É um fundamento firme para nossas vidas. Ele nem se abala e nem pode ser destruído. Todas as coisas foram criadas por Deus e Ele tem o poder sobre toda a criação. Ninguém pode impedir o seu operar. A primeira razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Ele tem todo poder. E eu li aqui Isaías 26, 4. Confia nele, mas confia porque ele é a tua rocha eterna. Ele é o teu fundamento, a rocha que não se abala, a rocha que não se destrui, não vai ser destruído. Aleluia! Tudo foi criado por meio dele e sobre ele está todo o poder e toda a autoridade. Então, estar aqui a primeira razão pela qual você deve confiar em Deus. Repita comigo, ou escreve aí, as pessoas que vai chegar depois. Bota a primeira razão pela qual eu devo confiar em Deus. Por quê, pastora? Porque Deus tem todo poder. A primeira razão, Deus tem todo poder. Ele é a rocha inabalável. A segunda razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus não nos abandona. Está lá no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Pega esse versículo, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não vai lhe abandonar. O Deus Todo-Poderoso está do teu lado. Receba desta palavra. Deus não lhe abandona em meio à dificuldade. 7 razões pela qual eu devo confiar em Deus. Primeiro, todo o poder está sobre ele. Deus tem todo o poder. A segunda razão que eu devo confiar em Deus é porque ele não me abandona. E aí eu poderia citar vários versículos que testificam esta palavra no meu coração, diante da promessa liberada, do cuidado de Deus, e como Deus foi com os profetas, sacerdotes, de Gênesis, Apocalipse. Eu posso encontrar Deus protegendo, guardando e não abandonou os seus nas maiores dificuldades que eles passaram. Eu posso citar Daniel. Deus não abandonou Daniel quando ele estava na cova dos leões. Eu posso citar aqui os 3 profetas que foram lançados na fornalha de fogo. Deus não abandonou eles. Eu posso citar aqui que em meio à dificuldade que o profeta Elias passou, Deus não abandonou o profeta Elias. Dentre outros, como Jacó, que Deus fala: eu não te deixarei até que eu venha fazer cumprir as minhas palavras. Então repita comigo, a segunda razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus, ele é o único que não te abandona. A amizade vai embora,
Marido, acontece divórcio, o filho casa, cai fora, mas Deus é aquele que permanece contigo. Tem pessoas que enquanto você está bem com a saúde, te chama para balada, para festa, mas é só você cair doente que você percebe os verdadeiros amigos. Tem pessoas que enquanto você tem, grana para pagar a festa, a bebida, tá ali curtindo, é seu amigo, mas quando falta dinheiro na sua carteira, os amigos somem, mas Deus, ele é o único que não vai te abandonar. A samaritana, como eu preguei ontem, ela estava em uma situação desfavorável, porque teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Então logo ela sofria preconceito, rejeição, e muitos não queriam se aproximar dela, mas Deus foi o único que se apresentou para trazer a cura e a libertação. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Ele não te abandona. Não importa o que você esteja passando, não importa o erro que você cometeu, não importa se tropeçou, Deus fala que o justo pode até cair, mas não vai ficar prostrado, porque Deus o levantará. Ele diz, não temas que eu sou contigo. Há uma mão poderosa estendida ao teu favor para te livrar, te guardar de toda e qualquer situação. Então escreva aí, a segunda razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus, ele não vai me abandonar. No trajeto da sua vida, no decorrer da sua vida, eu tenho 38 anos, não sei a sua idade, mas no decorrer da sua idade, da sua vida, alguém te deixou, alguém te abandonou, alguém que bateu no seu ombro e disse assim, pode contar comigo, quando você mais precisou virou as costas. Alguém que você pensava que era parente e descobriu que você não podia contar com aquela pessoa. Alguém que você pensou que era uma amizade verdadeira e descobriu que não podia contar com aquela pessoa. Na vida acontece decepções, traumas, frustrações, mas a segunda razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque ele não vai me abandonar. Muitas pessoas estão abandonadas no presídio porque está preso. Muitas pessoas estão abandonadas nos hospitais porque está enferma. Muitas pessoas estão abandonadas, não é isso? Em situações de vulnerabilidade, principalmente quando chega a idade, porque ninguém quer a presença de um idoso. Idoso vai dar dor de cabeça, então aquele idoso foi abandonado. Aquela mãe separada foi abandonada. Aquele filho que se perdeu nas drogas foi abandonado. Mas Deus, ele é o único que não nos abandona. Então pode dizer, a segunda razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque ele jamais, nunca vai lhe abandonar. Estará contigo sempre em meio à dificuldade. Ele vai estar no vale, ele vai estar no cativeiro, ele vai estar na provação, ele vai estar em meio a esse deserto. Alguém disse para o povo de Israel, eu quero ver Deus, o teu Deus nos vencer, porque eu já vi ele vencer com o seu povo em lugares altos, no monte. O teu Deus é Deus de monte. Aí ameaçou o povo de Deus. Só que quando o povo de Deus foi orar, os israelitas foram orar, Deus disse assim, pode ir à peleja. Pode ir à peleja, pode ir à guerra, porque lá saberás que eu sou Deus de monte e eu sou Deus de vale. Aleluia, Deus foi desafiado pelos inimigos do seu povo, quando colocou à prova limitações. O inimigo de Israel limitou Deus. Tentou limitar a grandeza de Deus, dizendo, teu Deus não vai nos vencer no vale. Ele é Deus de lugares altos. Ele é Deus de monte. Aí Deus trouxe a surpresa. Quem pensou que ia vencer foi derrotado. E quem pensou que ia perder por estar em uma situação desfavorável, venceu a guerra. Então levanta a mão para receber desta palavra. Aleluia, Deus vai mudar toda a situação ao teu favor, porque ele jamais e nunca vai te abandonar. A terceira razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus cuida. Repita comigo, Deus cuida. Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A resposta das 7 razões pela qual devemos confiar em Deus está dentro da própria palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Escreva aí, a terceira razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus cuida. E o cuidado de Deus vai além
do que você possa imaginar. Eu já vi passar na televisão que a mãe saiu com a criança para entrar no mercado, no banco, em várias situações diferentes. Quem assiste televisão sabe. E esqueceu o seu filho dentro do carro. Aquela criança quietinha que não abre a boca para chorar. E a mãe, naquele silêncio, esqueceu a criança lá, fechou o carro. E quando retornou, algumas crianças estavam o quê? Mortas. Porque ela esqueceu. O cuidado da mãe, às vezes, pode até errar. Ela esqueceu aquela criança. Mas o cuidado de Deus vai além do cuidado materno. Vai além do cuidado paterno. Vai além do cuidado da amizade. O nível de cuidado que você conhece, o cuidado de Deus é superior. Eu posso falar isso com toda certeza, que o cuidado de Deus para com a nossa vida é superior ao cuidado materno, ao cuidado paterno, ao cuidado da amizade. Se você se sente bem cuidada pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua amiga, pela sua irmã, pelas pessoas que você ama, dobre 100 vezes mais, que o cuidado de Deus é superior. E ele diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus cuida. Ele cuida da matéria física, que é o corpo, ele cuida da nossa alma e ele cuida do nosso espírito, ele cuida das nossas emoções, ele cuida da nossa fraqueza. Para nossa fraqueza, ele diz assim: o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Para esta matéria física aqui, Deus fala: nenhuma ferramenta preparada contra ti é de prosperar. Para o espírito, que ele fortalece, que ele derrama graça, aleluia, ele diz que preparou porção dobrada. Então o cuidado de Deus vai além desta dimensão física, vai além desta dimensão terra. Ele cuida do corpo, da alma e do espírito. E quem sabe o cuidado que você recebe é terreno, e pelo fato do cuidado ser terreno de alguém que você se sente protegida, esta pessoa não tem o discernimento espiritual e a sensibilidade que Deus tem de entender que muitas das vezes você sorrindo está chorando por dentro. Muitas das vezes você bem arrumada, mas está acabada por dentro, como disse Davi, como caco quebrado, esquecido e rejeitado, e passando suas tribulações internas. O cuidado de Deus vai além do que você possa imaginar. Ele cuida da tua mente, ele cuida do teu coração, ele cuida das tuas necessidades. Quando Davi se viu foragido da sua casa porque o seu próprio filho queria matar, e ele vai correr, ele vai fugir, que ele escreve Salmos, ele começa a dizer: ele é o meu pastor e nada me faltará. A expressão de Davi aqui é colocando a sua total dependência em Deus, porque ele sabia que naquele momento de dificuldade, a única pessoa, aleluia, que não ia abandonar, que ia cuidar verdadeiramente dele, era Deus. Ali ele não tinha amigos, até porque ele estava pagando preço por uma situação que ele permitiu acontecer na sua vida. O profeta havia dito: a espada não sairá da sua casa, Davi. Então Davi estava vivendo as consequências do pecado, e quando nós estamos passando pelas consequências do pecado, a única pessoa que fica do nosso lado para nos fortalecer, nos encorajar, levantar a cabeça e dizer: Deus vai restituir, é o Espírito Santo. Aí Davi vai escrever os salmos, Davi vai salmodiar, Davi vai cantar, Davi vai celebrar. E quando você lê o livro de Salmos, você só vê palavras de confiança e fé. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor teu Deus, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O livro de Salmos é uma canção de confiança, é uma canção de fé, é uma canção de certeza do cuidado de Deus para com a sua vida. E você precisa carregar isso no teu coração, ter a certeza que Deus cuida. E quando você tem a certeza que Deus cuida, o que é que você faz? Descansa. Deus não quer ver os seus filhos inquietos, preocupados, atribulados, perturbados, aleluia, duvidando, cocheando em Deus pensamento. Deus quer ver os seus filhos na tranquilidade do Espírito Santo, vivendo a sua total dependência e entendendo que Ele é fiel e Ele é poderoso para cuidar, guardar, proteger e dar vitória. Ou você confia ou não confia, porque com Deus não existe meio termo, ou é ou não é. Ou você se entrega e deixa Ele cuidar da tua vida, ou você vai se embaraçar com os negócios desta vida. E a palavra de Deus diz que o bom soldado, ele não se embaraça.
Deus não te chamou para você viver com a vida toda embaraçada. Deus te chamou para você descansar na sombra do Onipotente. Deus te chamou para você confiar. E esta é a terceira razão pela qual eu preciso confiar em Deus. Aleluia, porque Ele cuida de mim. Se tem alguém do teu lado aí, aproveita e seja boca profética na vida desta pessoa, dizendo: ei, Deus confia, Deus cuida. Deus cuida de ti, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua vida profissional, Deus cuida da tua saúde, Deus cuida dos teus filhos. O que foi que a mãe de Moisés fez, Joquebede? O que foi que Joquebede fez? Quem pode me dizer o que foi que Joquebede fez? Escondeu a criança por 3 meses. Quando ela percebeu que não tinha mais como esconder aquela criança, porque uma criança pequena tem um choro, né? Que dá para botar a mama na boca da criança e controlar o choro. A criança vai crescendo, o grito vai ficando mais alto. Alguém ia ouvir o choro da criança. Alguém ia perceber toda a movimentação naquela casa. Alguém ia chegar lá e dizer: ó, tem um menino aqui. Então ela escondeu até os 3 meses. Quando ela viu que não tinha mais como esconder, ela preparou uma arca, preparou com betume, protegeu tudo ali. E ela colocou uma certeza no seu coração: Deus vai cuidar deste menino. Ela não colocou Moisés às águas do rio para ele morrer. Eu não vejo uma mãe desamparando seu filho. Eu não vejo uma mãe desacreditada colocando seu filho ao perigo. Eu vejo uma confiança de que Deus cuida e que o melhor de Deus estava por vir. Então, mãe, você que está orando pelo seu filho, não se desespere. Pode estar no álcool, nas drogas, na prostituição, pode estar agora no presídio, pode estar agora desenganado pela medicina, pode estar em uma situação não muito favorável. Não foi isso que você pediu a Deus. Seu filho está pagando um preço aí, sendo vítima das obras de Satanás que veio matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus para a sua vida nesta noite é: confia em Deus, porque Deus cuida. Deus vai guardar a entrada e Deus vai guardar a saída. Deus está trazendo esta tranquilidade ao teu coração, dizendo: Deus cuida. Repita comigo aí, escreva aí: Deus cuida. Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua vida, Deus cuida de ti. Até aquilo que você não imaginou, até aquilo que você esqueceu de orar, até aquilo que você passou por desapercebido, Deus cuida. Aleluia, Deus cuida. Essa é a terceira razão pela qual eu devo confiar em Deus. Deus cuida. Eu quero repetir isso para você pegar aí no seu espírito. Receba essa palavra no seu espírito. Deus cuida. Satanás vai lançar palavras contrárias ao propósito de Deus. Vai tentar lançar dúvida. Vai tentar lançar questionamento. Mas você vai repetir essas palavras. Deus cuida. Deus cuida. E eu estou sobre os cuidados de Deus. Aleluia! Eu estou sobre os cuidados de Deus. Repita comigo: eu estou sobre os cuidados de Deus. Eita Deus! A quarta razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus protege. Além de cuidar, Ele protege. Está lá no livro de Salmo 33, versículo 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Jeremias vai dizer que Deus vai restituir, vai salvar, aleluia, vai fazer o povo prosperar e trazer segurança. Dentro do livro de Jeremias, ele abre a boca para profetizar 4 situações que Deus ia fazer no meio do seu povo: restaurar, salvar, eita Deus, fazer prosperar e dar segurança. Lembra da oração de Jabes, quando ele carregava a maldição no seu nome pelo fato de ele ser gerado pela dor? Porque segundo a palavra, ele recebeu o nome Jabes, porque da dor ele foi gerado. Então as pessoas conheciam Jabes pela dor que ele provocou ao nascer a sua mãe. Então, Jabes, dor. Jabes, sofrimento. O nome dele estava relacionado a sofrimento. Mas quando ele orou pedindo a Deus a bênção, ele colocou essas situações diante de Deus. Primeiro: Senhor, peço que me abençoe. Ou seja, tire a maldição que meu nome carrega. Aleluia. Primeiro. Segundo, alarga minha tenda.
Eita Deus, alarga a minha tenda. Aleluia. Terceiro, ele pediu o quê? Segurança. Ele disse assim, que me livre dos meus inimigos. Ele sabia que quando ele pediu para Deus alargar sua tenda, ele ia ser tão próspero, tão abençoado, que agora ele precisava de proteção. Ele não podia finalizar a oração só pedindo, Deus me abençoa, alarga minha tenda. Deus, tira a maldição do meu nome, alarga minha tenda. E depois só ele finalizou dizendo, me dá proteção contra os meus inimigos. Esta é a quarta razão pela qual eu devo confiar em Deus. Por que, pastor, eu devo confiar em Deus? Porque Deus protege. Repita aí comigo, Deus protege. E está no Salmo 33, 20. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Aí o texto diz assim, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque a sua segurança é estar em Deus. É Ele quem guarda a tua entrada e a tua saída, o teu deitar e o teu levantar. Hoje não dá mais para confiar em ninguém. Hoje a medicina erra. Hoje o advogado erra. Quando a pessoa sai de casa e vai para o hospital, ela tem dois pensamentos, né? Ou confiar na medicina ou entrar ali assustada. Tem médico que passa receita errada, passa remédio errado. Tem remédio que faz efeito contrário. E você fica ali, meu Deus, me protege. A primeira palavra que sai da tua boca é o quê? Vou entrar na sala da cirurgia. Mesmo sabendo a tecnologia, que a ciência cresceu, né? Mesmo você sabendo o avanço da ciência, mesmo você sabendo que aquele rapaz que vai te cortar para fazer a cirurgia passou 5 anos na faculdade, depois passou mais 2 de graduação, mas você fica receosa, você diz assim, Deus me protege. Porque se não for a mão de Deus sobre a sabedoria humana, pode alguma coisa dar errado. Mas você acredita que a proteção de Deus vai te livrar de todo o erro da medicina e vai fazer você entrar em segurança e sair em segurança daquele hospital. Você pega o carro para dirigir e hoje você sabe que tem a direção defensiva. Você tem que dirigir para você e dirigir para as pessoas, porque tem muita gente louca no trânsito. Tem muita gente embriagada, drogada, que brigou com o patrão, que brigou com a namorada, que pega o volante e sai com aquela fúria, com aquela raiva. E aí você sai de casa, você é prudente. Você é prudente, você fez a sua autoescola, você tem a sabedoria de estar ali dirigindo com tranquilidade, direção protetiva, tá ali, defensiva, direção defensiva. Mas o que é que acontece? Você, quando entra no carro, a primeira palavra que sai da tua boca é Deus me protege. Porque você sabe que se não for a mão de Deus na tua vida, aleluia, para te guardar e te livrar de toda e qualquer situação, alguma coisa pode acontecer. Mas quando você entrega a sua vida, a sua casa, a sua rotina, principalmente a sua rotina, ó Deus, hoje eu acordei, hoje é sábado, hoje é domingo, toma a direção, me protege. A primeira palavra que vem é o quê? Me protege. Porque você tem a certeza que Deus ele vai lhe proteger. E aí no 1 João capítulo 5, versículo 18, vai dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não atinge. Meu Deus, eu vou fazer questão de ler mais uma vez esse versículo para você. Anota aí com a caneta. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. Quem é que protege? Deus o protege. E o maligno não o atinge. O maligno não vai te atingir, porque Deus ele é a tua proteção. Esta é a quarta razão pela qual eu devo confiar em Deus. A quinta razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus endireita a sua vida. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Vou repetir. O coração, ele propõe o seu caminho. O coração propõe o seu caminho, mas é Deus quem dirige. Eita Jesus, é Deus quem dirige os teus passos, minha irmã. Isaías capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os portões de ferro. Porque eu devo confiar em Deus, porque Ele endireita a sua vida.
Tem um ditado do mundo que diz assim: pau que nasce torto, vai morrer torto, não tem solução. Mas para Deus tem solução sim, porque Ele endireita, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Ele diz na sua palavra: eu irei, eu irei adiante de ti. Para quê? Para endireitar o que está torto, quebrar as portas de bronze e despedaçar os portões de ferro. Não importa quantas fechaduras, não importa quantos portões de bronze esteja na sua frente, querendo travar sua vida. Pastor, eu estou presa a uma porta na minha frente, uma porta que se fechou. Pode ser uma porta de bronze, pode ser um portão de ferro, portão de madeira você pode chutar, bater, você quebra. Mas quem pode contra um portão de ferro, um portão de bronze? É mais difícil de se abrir uma porta. Veja que Deus coloca aqui uma impossibilidade que está diante de nós. Uma casa que tem muita riqueza, uma casa que tem que precisa de proteção, o seu dono, para proteger a sua herança, ele vai cercar a casa de portões de ferro. Ele não vai colocar madeira, ele vai colocar portões de ferro, de bronze, resistência. Ele vai colocar uma coisa que ele possa garantir, que vai trazer a segurança para o bem dele. Então ele trava cadeado, corrente, portões. Veja que quando Pedro estava preso, ele estava fechado ali com os portões. Os portões estavam ali para impedir ele passar, ele fugir, ele escapar. E ainda havia soldados ali na porta para garantir que ele não ia fugir. Mas quando Jesus chega, ele quebra todos os portões de bronze, ele quebra todos os portões de ferro. Quando Jesus chega, ele coloca tudo no seu devido lugar. Recebe desta palavra em nome de Jesus. Deus vai endireitar. Aleluia. Pode escrever aí a quinta razão pela qual eu devo confiar em Deus, porque Deus vai endireitar a minha vida. Ele vai adiante de mim para endireitar o que está torto e colocar tudo no seu devido lugar. A sexta razão pela qual eu devo confiar em Deus, pastora, é porque Deus é fiel. E esta já é uma frase minha. Amém? Quem me conhece sabe. Alguém está contando testemunho, eu estou. Deus é fiel. Alguém está contando livramento, Deus é fiel. Pastor, aconteceu isso, Deus é fiel. Já é uma frase que me identifica. Já é uma frase que parece comigo, porque é uma frase que sai assim naturalmente, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o meu coração está cheio de fé. E eu acredito na fidelidade do Deus que eu sirvo. Então, é a palavra que soa assim da minha boca. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Esta é a sexta razão pela qual eu devo confiar em Deus. Porque Ele é o quê? Fiel. Fidelidade. Aliança inquebrável. Aleluia. A palavra que se cumpre. Identidade. Quando eu falo de fidelidade, eu falo de comprometimento. Eu falo de pessoas comprometidas. Deus, ele se compromete. Deus, ele honra a sua palavra. Deus, ele é fiel para aquilo que ele diz. Ele disse para Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Pode passar céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a fidelidade de Deus não está limitada ao tempo, não está limitada ao espaço, não está limitada a erros. Ele ainda diz assim: ainda que o homem seja infiel, todavia eu serei fiel para com a minha palavra, porque a fidelidade de Deus é eterna. É uma coisa que ele honra, é a sua fidelidade, é a sua palavra. Então, a sexta coisa pela qual eu devo confiar em Deus, porque se Deus é fiel, minha irmã, teve alguém que foi infiel para com você? Teve alguém que não honrou a palavra? Teve alguém que te enganou? Teve alguém que te desamparou? Teve alguém que fugiu? Teve alguém que você disse: fulano é infiel? Porque relacionamentos, não é isso? A maioria das frustrações no relacionamento vem por causa da infidelidade. Pessoas que se comprometem um com o outro de ser fiel e na ausência daquela pessoa trai. E aí vem as frustrações e você diz: meu namorado é infiel, meu marido é infiel. Então, a infidelidade no relacionamento leva à crise de ansiedade, à depressão. Quantas pessoas perderam a saúde mental por causa de uma infidelidade no relacionamento? Quantas pessoas perderam a saúde mental, estão em depressão por causa da infidelidade no relacionamento? Confiou, depositou toda a sua confiança, mas ali foi traída.
E quantas pessoas também sofrem, aleluia, sofrem de depressão, de crise de ansiedade, porque passaram por infidelidade na amizade, passou por uma frustração, grande trauma. Então a infidelidade traz várias consequências na vida da pessoa, tanto física como emocional. Tem pessoas que chegam a adoecer. Tem pessoas que se revoltam tanto com a situação que passa, que chega a adoece. Você percebe na face da pessoa que algo está de errado. O que foi que aconteceu? Alguém foi infiel e isso machucou. E isso fez com que a pessoa perdesse até a razão de viver. Tem pessoas que tiraram a sua própria vida por causa da infidelidade. Eu sei que você pode abrir a boca e dizer, isso é mais loucura, é frescura. Como é que alguém vai tirar sua própria vida porque o marido traiu, a esposa traiu? Mas infelizmente, quem assiste televisão sabe muitos casos que já aconteceram por conta disso. Pessoas que tiram a sua própria vida por causa de infidelidade. Pessoas que perdem a alegria, o prazer de viver. Fica dentro de casa, eu não vou mais sair por causa da infidelidade. Aí eu estou diante de um Deus que ele é fiel. Diante de um Deus que jamais ele será infiel para com a sua palavra. Diante de um Deus que ele honra a palavra. Ele honra a promessa. Aleluia. Ele honra tanto a promessa que ele não quebra princípios. Aleluia. E ele deixa você à vontade para decidir o que você quer. Às vezes tem coisas que acontecem na tua vida que Deus assim permite, mas não é o querer dele. Ele permitiu porque foi uma decisão sua. Ele vai lá e faça. Mas Deus não foi fiel para comigo, não. Ele garantiu aquela palavra do livre e o resto tu já sabe. Você tem o poder da decisão. Então foi a decisão sua. Ele só fez permitir, mas não era a sua vontade. Por ele não queria. Por ele não permitiria. Mas você quis. Não vinha colocar à prova a fidelidade de Deus, porque Deus ele permanece fiel. Não foi Deus que desamparou você, não foi Deus que virou as costas, você tomou uma iniciativa, uma decisão e teve que provar das consequências. Mas Deus, todavia, ele é fiel para com a sua palavra. Aí eu vou encontrar lá no livro de Salmo 33, versículo 4, que diz, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz. O salmista vai dizer que a palavra de Deus é verdadeira e ele é fiel em tudo o que faz. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, presta bem atenção. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ainda na infidelidade do homem, Deus ele prevalece fiel para com a sua palavra. Então repita comigo aí, a sexta razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus ele é fiel. Vamos adiantar aqui. A sétima razão pela qual eu devo confiar em Deus, escreva aí. A sétima razão pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus é bom. Escreva aí, Deus é bom. Deus é bom. Tá lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Você dá para entender aqui que Deus ele mantém a sua bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. A bondade de Deus dura até 1000 gerações. A bondade de Deus dura até 1000 gerações. A bondade de Deus dura até 1000 gerações. Receba esta palavra. Salmo 145, versículo 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Aí no livro de Salmos 34, versículo 8 diz assim: provai e vede como o Senhor é bom. O salmista está convidando você a provar e ver. Venha provar e ver. Venha, minha querida, provar e ver como Deus é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga ou se refugia. Vinde e provai que Deus é bom. E eu poderia aqui citar vários versículos falando sobre a bondade de Deus. E a bondade é um dos frutos do Espírito. Amém? Se Deus é bom e eu tenho fruto
e eu tenho fruto do Espírito, eu também serei uma pessoa boa. Então a bondade de Deus, ela é eterna. Escreva aí, a 7ª coisa pela qual eu devo confiar em Deus é porque Deus, ele é bom e a sua bondade dura de geração a geração. Eu falei até quanto? 1000 gerações. Eita Jesus! Até 1000 gerações. Vai fazendo cálculo aí. Até 1000 gerações a bondade de Deus prevalece para sempre. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar. Com esta palavra, eu quero orar pela sua vida. Então pegue aí copo, fotografia, peça de roupa e vamos orar. Porque a live da oração tem louvor, tem palavra e também tem oração. Você vai fazer uso da sua fé. Se quiser colocar a sua mão sobre a sua enfermidade, coloque. Faça uso da sua fé como você pode aí. E principalmente uma coisa,